vamos nos aproximando agora do fim da nossa disciplina, né? A gente está entrando no último assunto, tá? No último assunto da ementa, a gente vai ver agora o último capítulo do livro, O Reverso da Logística, tá? E o que é que esse último capítulo, que é o capítulo 7, ele traz pra gente? O ambientalismo brasileiro, tá? Então a gente vai ver como é que funciona essa questão ambiental dentro de nosso país, tá certo? O ambientalismo brasileiro, tá? Em época anterior aos anos 1990, as ações ambientais derivam de uma dinâmica bissetorial. Como assim? Até lá, o começo dos anos 90, a gente tinha as ações ambientais sendo ou da área governamental, né, de instituições públicas, tá? De órgãos governamentais, ou de órgãos não governamentais, né? Então não existia uma integralização, não se integravam essas duas áreas. Então ou o governo fazia ou outras áreas faziam, mas elas não trabalhavam em conjunto, tá? E o que aconteceu a partir dos anos de 1990? O movimento ambiental foi marcado pela lógica multissetorial. Como assim? A gente começa a ter maior integração entre ações públicas e ações não públicas, digamos assim, entre ações governamentais e ações não governamentais, entre instituições do governo e instituições privadas. A gente começa a ter uma integração maior, a gente começa a ter a participação da sociedade, né? Pessoas comuns como vocês no dia a dia também tendo ações ambientais, tá? Então isso foi a lógica que veio a partir da década de 1990, coisa que até então não existia, né? Ou o governo fazia ou não fazia, e algum ente não governamental ia lá e fazia alguma coisa, tá certo? O legado da Eco Rio 92. O que foi a Eco Rio 92? A Eco Rio 92 foi uma conferência, né, organizada pelas Nações Unidas, que foi realizada no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1992. E nisso fez parte vários cientistas, governos e especialistas, tá? O que é que eles queriam com isso, né? Discutir, né, o que vinha a ser a globalização e atuação da sociedade civil global, né? Dessa discussão, dentre eles lá, né, surgem várias convenções, tratados e o documento denominado Agenda 21. E o que tinha nessa Agenda 21? Essa Agenda 21 era um compromisso que deveria ser assinado pelos presentes, né, se comprometendo a agredir menos o meio ambiente, né, a tomar medidas que viabilizassem o desenvolvimento sustentável, tá? Também, né, foi um pontapé inicial, né, para que a partir de 1992 a comunidade ambiental brasileira crescesse, aparecesse e se estabelecesse como tal, né? Então, o conjunto de ações que foi, né, colocado nesse documento lá da Agenda 21 pode ser considerado um ponto de partida para que essa comunidade ambiental aqui no Brasil ela tivesse um ponto de partida, né, para que ela tivesse de onde, né, digamos, militar, né, de onde tirar pontos, né, para que pudesse militar e atuar, tá? Depois, né, o que se segue dentro do ambientalismo brasileiro são os anos de pragmatismo, ou seja, de colocar aquilo em prática, né, de sair um pouco da teoria e partir realmente para a ação. Isso gera um movimento ecológico, né, entre a década de 80 e 90. E aí esse movimento ecológico ele aponta para alguns problemas. Quais são? Primeiro, amadorismo do movimento, né? O movimento ele começa a crescer, mas ainda não tem nenhuma especialização, não se tem especialistas, né? Não se tem profissionais na área.
Então fica tudo muito amador ainda, né? E o amadorismo ele leva a um pouco de desorganização. Tensão entre o movimento social e o movimento ecológico, né? Então muitas vezes existe um movimento social à parte do movimento ecológico, tá? E essa tensão ela acaba aqui fazendo com que rache, né? Então se criam dois movimentos, se une, né, o ambiental com o social, né, o socioambiental, eles teriam até mais força, mas eles entram em rota de colisão aí, tá? Falta crônica de dinheiro para financiar as ações e o esgotamento de uma fase denuncista, tá? Então vejam, a gente não tem dinheiro, né? Na verdade o movimento ele é muito amador, não tem patrocínio ainda de governo nem de empresas, né? As empresas muito menos, né? Visto que o movimento ecológico ele tem a empresa como inimigo, né? E chega o esgotamento de uma fase denuncista, ou seja, o movimento ele cansa, né? Chega um momento que ele cansa de só denunciar, né? Teve uma fase que ele só fazia ver que estava errado, denunciava as autoridades competentes. Chega um esgotamento, até porque pouco se resolve, tá? Demonstração de uma certa fobia ao setor produtivo. É como eu disse, se tem aí não o setor produtivo como um aliado, algo que um setor que pode ajudar financiando campanhas de do ambientalismo, né? Prosperando os conceitos do desenvolvimento sustentável, tá? Então, o movimento ambiental, ele acha que o movimento produtivo ele tem que parar. E se para a economia, né? Não tem como sobreviver. Mas então na cabeça desse pessoal nessa época não se tinha um meio termo, não se tinha negociação. As empresas elas tinham simplesmente que parar de desmatar, de poluir e simplesmente isso. Não era procurar soluções viáveis, tanto ambiental como social como econômica. Então vocês pegam o movimento aí e ele é totalmente contra o setor produtivo. Então, em meio a tudo isso aí que a gente falou, também existe uma evolução, tá? É o que a gente chama de ambientalização da sociedade brasileira, ou também chamado de ecologização, tá? E o que é que essa ambientalização ela traz para a gente, né? Ela traz um crescimento da consciência da população em geral, né? Então, se até aquele momento existiam grupos isolados lutando lá pelo bem da natureza, né? Pela não poluição, tá? Isso ganha força e isso chega a conscientizar mais gente da sociedade em geral, tá? Então a gente tem uma população mais conscientizada, tá? Em relação aos movimentos ambientais. O aumento do número de organizações ambientais não governamentais, né? Nessa época aí tem um boom das ONGs voltada para as causas ambientais, tá? Mudanças conceituais na gestão ambiental, né? A gestão ambiental ela passa a se profissionalizar um pouco mais, né? E começam a surgir cursos, começam a surgir cientistas na área, né? Mais pesquisadores. Então existe uma mudança nos conceitos da gestão ambiental. Renovação dos instrumentos legais, né? Se a sociedade ela está mais consciente desse movimento aí, ela começa a pressionar mais, né, o poder legislativo, ela começa a pressionar mais o governo em si, tá? E aí começam a se criar novas leis, né? E essas leis começam a ser cumpridas, né? A fiscalização começa a ser maior também. Surgimento de organizações empresariais voltadas à causa. Então, com a consciência maior da população, as empresas começam a enxergar nisso uma bela jogada de marketing, né? Porque as empresas elas entram nisso, podendo logicamente reduzir o impacto ambiental e ao mesmo tempo fazer uma jogada com a sociedade que vai ver aqueles produtos lá como produtos, digamos que não agridem o meio ambiente, né, como produtos que defendem a causa ambiental, que investem em causas ambientais.
né? Então, as organizações empresariais elas começam a entrar na jogada, né? Então, até esse ponto aqui, né? Antes desse ponto aqui, as empresas eram tidas como inimigas, né? Pelo movimento ambiental. A partir desse momento aí, as organizações empresariais elas começam a, em alguns casos, se juntar a esse movimento ambiental, tá? Até financiando algumas práticas ambientais. Daí, né, nessa onda de evolução e conscientização, surgem os padrões ambientais de produção, né? E esses padrões ambientais de produção eles se baseiam na avaliação do ciclo de vida dos produtos, né? Do famoso ACV que a gente já falou sobre isso em aulas anteriores, tá? Então aí surgimento do fluxo reverso e de uma série de instrumentos financeiros que visam atrair o mercado para a produção sustentável, né? O chamado câmbio verde, tá? Então vejam que existe uma mudança, né, nessa conscientização até na sociedade comum, né, no meio do povo mesmo, assim como a parte empresarial, né, e o movimento ambiental ele também amadurece, né? Com isso surge esse fluxo reverso aí, né? Esse fluxo reverso ele está completamente atrelado à logística, né? Mais para frente isso tudo vai chegando na logística reversa, tá? Na logística reversa de basicamente na logística reversa de pós-consumo, né? Tendo em vista que a logística reversa de pós-venda ela não visa tanto a parte ambiental, embora, né, ela tenha que seguir padrões que digamos, agridam menos o ambiente, né? Mas o foco da logística reversa de pós-consumo é justamente na reciclagem, reaproveitamento, né? Daquilo que já foi consumido, já aquilo que basicamente iria para o lixo, né? Então, é dar uma nova vida ao lixo, tá? Aí, em 1997, chega-se à conclusão que parte dos problemas apontados lá em 1992, né, na Rio 92, e que deu origem também à Agenda 21, estavam sendo superados, né? Então, parte dos problemas estava sendo superada. Devido ao que? Primeiro, o movimento reconhecia o processo de profissionalização como amadurecimento, né? Então a gente viu que começa de forma muito amadora, né? E aí, aos poucos, isso vai encorpando e vai se profissionalizando, e isso representa, sim, um amadurecimento, tá? A estabilidade financeira e a consolidação da democracia facilitavam a parceria com governos, né? Então, peguem aí, de 92 a 97 aconteceu coisas importantes, né? De 92 em diante, né? Em 80 e no final da década de 80, a gente tem a queda do regime militar, né? Que basicamente era uma ditadura e que pouco se conseguia negociar ali, né? Principalmente para fazer parcerias, né? Parcerias entre essas organizações ambientais e o governo era praticamente impossível, tá? E aí um outro fato chama a atenção aí nesse período de 92 a 97, né? Em 1994 o Plano Real, né? O Plano Real ele veio para dar uma estabilidade financeira, né? Então a gente tem a queda da inflação, a queda brusca da inflação, e a gente consegue uma estabilidade financeira. E isso facilita e muito, né, para que as causas ambientais no seu decorrer aí consigam parcerias com governos, tá? Surgiram com vigor a produção verde, o marketing ecológico, a logística reversa e o câmbio verde. E aí reparte agora para a sociedade empresarial, tá? Então as empresas elas começam a enxergar de uma outra forma essas causas ambientais, né? Dá para se fazer. A gente muda aí um pouco a visão das empresas em si. E aí aquele movimento de tensão que tinha entre o movimento social, o movimento ecológico, o movimento empresarial, ele começa a entrar no eixo, né? Se encaminha para um final feliz, né? Digamos assim.
Então, tudo isso baseando-se nos caminhos que foram sugeridos lá na Agenda 21, tá certo? Conceitos que marcaram o período pós-Rio 92. Basicamente, 3 conceitos, né, foram centrais. E por quê? Porque eles operaram mudanças concretas nas relações sociais. A partir desses 3 conceitos que serviram de núcleo, esse ambientalismo brasileiro ele começou a se desenvolver mais organizado, de forma mais encorpada, tá? De forma mais intensiva. E que conceitos são esses? Primeiro, o conceito matricial do desenvolvimento sustentável, né? E o que é o desenvolvimento sustentável? É produzir hoje, permitindo que as gerações futuras, fazendo uso desses mesmos recursos, também possam produzir. Ou seja, a gente produzir respeitando a natureza, né? Tendo em mente que os recursos naturais eles são esgotáveis, né? E isso é um conceito novo, né? Porque antigamente não se pensava assim. Se achava que esses recursos naturais eles não iam se esgotar nunca. Então, como a gente agora tem essa noção, a gente começa a preservar para que ele não se esgote e para que a gente permita que as gerações futuras façam uso desses mesmos recursos para produzirem. Isso é o conceito matricial de desenvolvimento sustentável. Segundo, o conceito dos parceiros do desenvolvimento sustentável. Por quê? Vejam que no começo a gente falou que o movimento ambiental ele tinha as organizações como inimigas, né? As causas sociais, né, os movimentos sociais, eles entravam em rota de colisão com o movimento ambiental. Então, chega-se aí ao conceito de que existe e tem que existir parcerias. Parceria entre todos esses movimentos, né, inclusive entre a classe empresarial, a classe governamental, que a gente viu que só foi possível após a consolidação da democracia, tá? Então, o conceito dos parceiros de desenvolvimento sustentável foi outro conceito central dentro desse ambientalismo. E o socioambientalismo, né? A gente viu que as agendas eram conflitantes, as agendas sociais e ambiental eram conflitantes, mas aí a gente junta tudo, né? A gente olha que as pessoas precisam de onde morar, né? Elas precisam de uma rede de saneamento, né? A economia não pode parar, a economia tem que crescer, as pessoas dependem da economia para sobreviver. Então eu tenho que ter um meio termo, eu tenho que entrar num consenso. Aí surge o socioambientalismo, né? Que fala justamente disso, de produzir de forma sustentável, entendendo tanto as necessidades ambiental como sociais, né? Mas sem deixar de lado as necessidades econômicas, tá bom? Em decorrência daquele pragmatismo que a gente já falou, surge daí a chamada ecologia de resultados. E esses resultados são de curto prazo, né? Então, você consegue, né, juntar aí os interesses governamentais, os interesses empresariais e, ao mesmo tempo, né, saciar um pouco desse desejo ambiental por parte desse movimento, né? Esses resultados eles são de curto prazo, né? Porque o empresariado, né, ele só está mais ele só se move mais quando ele consegue ver resultados. Então esses resultados eles têm que vir no curto prazo, né? Ele tem que ter um resultado econômico viável, né? Ele tem que ter um crescimento de mercado, ele tem que ter uma redução de custos, e isso no curto prazo. E isso foi o que eles chamaram de ecologia de resultados, tá? Em 2002, essa etapa que parecia otimista e produtiva mostrou certo esgotamento devido aos fatores. Então veja, eu consigo, né, dentro dessa ecologia de resultados, de alguma forma, eu
defendo os interesses do movimento ambiental, né? Ao mesmo tempo, eu integro os interesses do empresariado e também do governamental, tá? Contudo, alguns fatores fizeram com que, em 2002, né, essa ecologia de resultados, ela se mostrasse ineficiente, né? Se mostrou um esgotamento disso aí. E que fatores foram esses? Primeiro, pelo fato dos relatórios internacionais mostrarem que o planeta não estava sendo salvo e que o meio ambiente continuava a ser impiedosamente degradado. Isso a nível mundial. Só que no Brasil era diferente? Bem, a gente sabe que não, né? De toda forma, o ambiente continuava a ser degradado, mesmo diante desses esforços, tá? Segundo, porque a Agenda 21 mostrou seu intrincado percurso devido a compromissos de difícil implantação. Então, a Agenda 21, ela tem uma ideologia muito boa, né? Ela tinha um conjunto de ideias excelente lá, mas quando isso ia para a prática, se tornava muito difícil de ser implantado, né? Isso requer muito recurso, né? Recurso financeiro. E da onde ia tirar isso aí? Isso também precisaria mudar drasticamente a educação do povo, né? E isso também é difícil, né? Mudar a cultura de um povo, ela é extremamente difícil. Contudo, nessa época aí, se teve avanços, tá? Por exemplo, as pessoas elas começaram a ter mais uma consciência ecológica, né? Elas começaram a desenvolver esse sentimento de proteção. Elas começaram a entender que os recursos naturais eles são findáveis, né? Então, antes você precisava chegar e fazer aquela catequese, né? Explicar tudo em detalhes de como acontecia e tal. Mas chega um momento que, se você for em alguma escola, em alguma empresa, as pessoas já têm, né, na cabeça que o meio ambiente ele precisa ser preservado, que tem que se diminuir o impacto, que tem que se diminuir a degradação, a poluição. Então as pessoas já entendem isso, né, de forma natural, sem precisar você repetir aquele, né, mantra todo lá de explicar direitinho, porque a água ela pode acabar, porque a natureza está sofrendo e tal. Então você já não precisa explicar isso em detalhes. As pessoas já têm esse conhecimento. Isso quer dizer que todas elas têm essa educação ambiental e evitam degradar, evitam poluir. Não, aí já é um outro caso, tá? Mas elas sabem que não deveriam, né, fazer, né? Elas sabem que não deveriam agredir. Agora, a ação é diferente do pensamento em alguns casos, tá? A pessoa ter a consciência de que está fazendo errado, em alguns casos não a impede de fazer o errado, tá certo? As promessas não cumpridas da Agenda 21. A Agenda 21 não pegou em nível nacional e não saiu do papel nos poucos governos locais que tentaram implementá-la. Veja, a gente tem em torno aí de umas 6.000 cidades no Brasil. Dessas 6.000 cidades, mais ou menos, a gente teve 200 municípios, 200 cidades que implementaram algum projeto baseado na Agenda 21. Então vejam como isso foi pouco, né? E mesmo assim, trouxe vários complicadores, né? Porque, como a gente viu, uma coisa é falar, né? Então o que está escrito lá na Agenda 21, ela é muito bonitinho. Na prática é outra, né? Então requer investimento, né? Requer uma mudança cultural. Então os poucos governos que tentaram, né, eles ainda tiveram esses complicadores, tá? Então a Agenda 21 não pegou em nível nacional. Apenas poucos governos locais fizeram alguma coisa. Esses poucos foram em torno de 200 cidades, tá?
O ambientalista tem que sair de seu campo, de sua especialidade de resolver conflitos sociais. Então, o ambientalista ele não está ali só para resolver questões ambientais. Muitas vezes ele se envolve em problemas sociais, como conflitos pela terra, né, a reforma agrária, né, a questão econômica, né, os grupos sociais que estão ali brigando pela posse da terra, tá? Grupos aí de sem-tetos, por exemplo, que querem invadir propriedades para ter onde morar, tá? Então, tudo isso aí acaba que o ambientalista tomando parte, né? Tentar resolver esses conflitos, tá certo? O papel assumido pelos ambientalistas. Os ambientalistas assumiram na vida pública um papel mais profissional, né? Então eles saíram daquele amadorismo inicial, né, de lutar pela causa sem saber exatamente nem o que estava fazendo e passaram a se tornar profissionais, né? Assumiram na vida pública alguns papéis, né? Alguns, como por exemplo Carlos Mink, que chegou até a ser ministro do meio ambiente, tá? Então houve uma profissionalização desse ambientalista. Já não era só aquela coisa de lutar pelo movimento, eles estavam ganhando para isso, né? Eles se profissionalizaram, eles passaram a viver daquilo. Eles tramitaram de um papel para o outro, e a chama mais romântica, a força mais simbólica do movimento ambiental se apagou. Por quê? Porque muita coisa ali era utópica, né? Então, eles lutavam por uma causa que em algum momento se mostrou inviável, né? Então, não tem como você deixar de tirar recursos do meio ambiente, né? É impossível, a economia ela não pode parar, né? A sobrevivência humana ela está dependente daquilo, né? Então, essa coisa mais romântica assim, de libertar o mundo, de tal, isso, né, foi pouco a pouco se acabando. Como esses ambientalistas se profissionalizaram, né, eles também foram adquirindo maturidade. E aí eles começaram a ter discussões com governos, com o empresariado, né? O caso, como eu citei aí, de Carlos Mink, que chegou a ser ministro do meio ambiente, ele teve que dialogar com várias partes aí. E com isso foi feito o que era possível, né? Então, diminuir a degradação ambiental, né? Diminuir os impactos ambientais, mas nunca deixar de retirar do ambiente aquilo que se precisava, né? Então, existiu uma tentativa de equilíbrio, que muitas vezes aí, conforme vocês podem observar, foram insuficientes, né? Mas aquela coisa mais militante assim, né, daquele movimento mais romântico assim, ideológico, utópico, aquilo ali foi se esvaindo e dando lugar a um profissionalismo, a discussão entre várias partes para ver o que era possível ser feito, né? E muita coisa ainda pode ser feita, né? Tem coisas aí que ainda podem ser feitas. E basta que se tenha essa boa vontade, novas discussões e novas até, quem sabe até novas leis, tá certo? Avanço na institucionalização da discussão ambiental e os resultados tímidos. Em 1992, o Ministério do Meio Ambiente não existia. Então veja, até 1992, o IBAMA era a única agência nacional voltada à causa ambiental, tá? E isso é porque o IBAMA, né, que foi criado a partir da união de três institutos, isso em 1989, tá? Era o Instituto da Pesca, tá? A Secretaria Especial do Meio Ambiente e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Então, esses três institutos se juntaram em 1989 e fundaram, né, e deram origem ao IBAMA. O IBAMA era a única agência, né, ligada ao governo federal que fazia alguma coisa em relação à causa ambiental. Hoje,
o IBAMA ainda existe, né? Mas digamos que precisa ser melhorado, ele precisa ter um olhar melhor para ele. A gente precisa de novos concursos, a gente precisa de profissionais capacitados, tá? Mais fiscais, né, para que possam atuar, porque muitas vezes os fiscais do IBAMA são muito poucos para cobrir uma área enorme. Mas aí a gente já tem um avanço, né? Em 1992 se criou também o Ministério do Meio Ambiente, ou seja, eu já tiro algumas atribuições que eram só do IBAMA. Em 1997 o Ministério já havia sido criado. O que havia era o desenho de uma estrutura institucional. Havia um conflito entre o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente. E por quê? Veja, só existia o IBAMA e de repente aparece o Ministério do Meio Ambiente. E aí fica aquela coisa, o que é responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, o que é responsabilidade do IBAMA? Então, eles entravam em conflito. Ou os dois acabavam atuando numa causa só, ou acabava que aquela causa nem ia ter atuação do Ministério, nem tampouco do IBAMA, porque ficava um jogando um para o outro. Então, o que é que faltava aí? Ainda faltava uma política nacional do meio ambiente, né? Através dessa política, você conseguiria estabelecer o que seria a responsabilidade de cada ente, tá certo? Então, talvez por isso e por outras coisas aí que a gente nem cita, esses resultados ainda eram muito tímidos, né? A gente precisa, a gente tem leis, né, hoje, mas a gente precisa ainda de uma fiscalização maior, né? A gente precisa fazer com que essas leis sejam cumpridas. Avanços na estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente, né, o chamado SISNAMA. O que é esse SISNAMA? Tá? É um conjunto, né, ele é constituído por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, né? Assim como também as fundações do poder público. Tá? Então, todos esses órgãos formam o chamado SISNAMA. Tá? Avanços criados que fortaleceram o SISNAMA. Primeiro, a institucionalização do Ministério, né, que Ministério? O Ministério do Meio Ambiente, né, e o Ministério passou então a agora formular políticas, né, e o IBAMA passou a ser apenas uma agência executora, tá? Reestruturação do CONAMA. O que é o CONAMA? Conselho Nacional de Meio Ambiente, tá? Então esse conselho ele foi também reestruturado. Criação do SNUC, o que é? Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tá? Então visa a conservação do meio ambiente. Criação da Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos. Basicamente, né, essa secretaria, né, ela visa a agenda marrom, tá? E o que é essa agenda marrom? Né? A agenda marrom é um nome que foi dado, né, para um conjunto, né, de problemas urbanos que estão relacionados ao manejo do lixo tanto doméstico como industrial, tá? Também, né, questões de energia, mudanças de clima, né, por aí, tá? Isso é que se chama de agenda marrom. E o objetivo, né, dessa Secretaria de Qualidade Ambiental dos Assentamentos Humanos é justamente trabalhar essa agenda marrom, né? E essa agenda marrom, ela passa então a discutir, né, com o setor produtivo, né, com as indústrias, com as empresas, com as organizações econômicas, ela justamente passa a discutir o que a gente tem como logística reversa, né? Porque a logística reversa é que visa, né, ela que é
uma ponte, né, para que esse lixo seja trabalhado. Né? De que forma? Né? A responsabilidade pelos resíduos gerados. Né? Aquela questão que a gente já viu, o acompanhamento do produto do berço ao túmulo e a ressurreição, né? Porque muitos chegam no túmulo e na verdade eles ainda podem ser reaproveitados, tá? Isso a gente já viu aí em aulas anteriores, né? Quando a gente falou do ciclo de vida do produto, tá? Então, basicamente essa secretaria ela visa trabalhar com as organizações produtivas a questão da logística reversa como meio de diminuir a agressão ao meio ambiente. Com o fortalecimento dessa institucionalização, o Ministério Público sai fortalecido. Por quê? Pela criação de agências de regulação, né? Em especial a ANA, né? Agência Nacional de Águas. Por quê? Porque ela tem feito um trabalho, né? Após toda essa institucionalização, ela fez um trabalho muito bom, que inclusive serve de exemplo para outras agências, tá? Isso envolvendo os agentes econômicos e sociais, tá? Envolvendo empresas e a sociedade em geral, né? Passa-se a entender que a água ela é um recurso econômico também, né? E isso foi entendido por grande parte dos envolvidos aí, e a propagação dessa ideia se tornou muito mais fácil, mais prática, tá? Também a criação da lei, né? A lei dos crimes ambientais, né? Que é a chamada Lei Federal número 9.605 de 1980, tá? Tem um 9 a mais ali, mas desconsidere, é 1980, a chamada Lei dos Crimes Ambientais, Lei Federal número 9.605 de 1980, né? Então, essa lei aí, ela deu poderes já ao Ministério Público, né? Que até então estava esquecidinho lá, mas agora eles conseguem ter como punir, né? Os infratores, aqueles que de alguma forma cometam um crime ambiental, porque agora a agressão ao ambiente passa a ser crime depois dessa lei federal, tá? Então, passa-se não só a educar, como também a punir aqueles desvios. Um desdobramento aí do Ministério Público são as curadorias de meio ambiente, né? Essas curadorias são, basicamente, elas funcionam como fiscais executores da lei, né? Elas ficam em campo mesmo, vendo o que está acontecendo, né? E acaba que ficam responsáveis por fechar indústrias, né? Quando vê que as indústrias não estão comprometidas, né, com o meio ambiente e que incorrem em crimes ambientais, elas podem chegar a fechar indústrias se for o caso, né? Se não tiver uma outra forma, fecha. Suspende atividades, né? Então, basicamente a indústria ela continua funcionando, mas algumas atividades elas não podem executar, né? Até que regularizem de acordo com a lei dos crimes ambientais. Multar empreendedores poluentes. Então, vejam que fechar a indústria é o caso extremo, né? Ninguém quer fechar porque a gente precisa das indústrias, a economia ela precisa girar. Então, você vai lá, multa, né, quem está poluindo. Se não der certo, aí você vai lá, suspende aquela atividade que incorre no erro, né? E se vê que não tem mais jeito, né, então realmente tem que partir para algo mais radical, aí acaba que fechando a indústria mesmo, tá? A descentralização não se completou e preocupa, né? Isso a gente está falando lá em 2002, né? Vejam que de lá para cá não muita coisa mudou, né? Pouca coisa tem mudado e essas mudanças são muito lentas, né? Então vejam, em 2002 a crítica se concentrou no lento e incompleto processo de descentralização do Estado e na falta de integração das ações e das políticas em geral nos 3 níveis do governo.
Então, veja, lá no artigo 225 da Constituição de 1988, né, houve uma descentralização, onde cada ente, né, cada nível do governo, ele teria uma função, né? A nível municipal, ficaria muito mais fácil de fiscalizar e desenvolver políticas voltadas para o meio ambiente. Por quê? Porque essas coisas, né, acontecem no âmbito municipal, elas acontecem em algum lugar, né? Então, eu restringo isso ao município. Isso não quer dizer que os outros níveis do governo vão lavar as mãos. Não, ele vai dar suporte ao município, né? Ele vai dar suporte à prefeitura local. Dois cenários se completam. O processo de descentralização do Estado, a municipalização, sobretudo nas áreas da saúde, do meio ambiente e da educação, é algo muito necessário e que deve ser aprofundado. Mas será que é? Né? A gente vê, por exemplo, na educação, a gente vê lá a educação infantil, ela fica a cargo do município, da prefeitura local, né? A área de saúde, né? A gente tem aqueles postos médicos que são, né, a cargo do município, né? E com relação ao meio ambiente, será que isso também está sendo feito, né? Será que os municípios eles têm atuado em cima dessa preservação do meio ambiente, criado políticas voltadas ao meio ambiente? Então, quantas prefeituras têm feito isso? Então, é algo que precisa ser aprofundado, né? Segundo, o fato que esse processo estabelece diretrizes importantes: informação, qualificação e preparação de quadros e líderes estratégicos, né? Então, a gente precisa unir esses dois pontos. A gente tem que ter essa descentralização e, ao mesmo tempo, a gente tem que munir, né, os participantes de informação. A gente tem que qualificar, preparar quadros, a gente tem que preparar líderes estratégicos, isso no âmbito municipal. Só que a proximidade com que essas pessoas estão do fiscalizado, digamos assim, né, é muito grande. E isso gera pressão, né? Isso gera pressão. Então, você vai fiscalizar uma empresa que está lá na tua cidade, então você sofre pressão dela, né, que paga imposto, que apoiou a candidatura de determinado prefeito. Então, além de gerar essa pressão, em alguns casos, né, acaba até gerando uma certa corrupção, né? Então, essa fiscalização local, ela se torna um pouco difícil, um pouco falha, devido a essas pressões que os componentes, né, os entes lá, as empresas, digamos até os poluidores fazem em cima do governo local, né? Porque essa proximidade dá a ele uma ligação mais estreita, né? E o governo local pode sentir essa pressão, ou por outro lado pode até ser corrompida também, né? E essa fiscalização acaba sendo falha por esses motivos, tá? Um exemplo dos americanos, a não ratificação do protocolo de Kyoto. O protocolo de Kyoto, né, foi um protocolo que foi aberto para assinatura em 1997, tá? E que valeria até 2012, né? E onde os maiores poluentes, né, do ar se comprometiam a reduzir suas emissões de gases tóxicos, né? E depositar gases tóxicos na atmosfera. Então, esses países assinaram se comprometendo a ter uma redução. Em 2012, quando ele estava perto do fim, né? Alguns países, né, ratificaram, né? Eles assinaram
dizendo que iam continuar comprometidos com isso aí. Os Estados Unidos não quiseram assinar. Tá? E os Estados Unidos ele é responsável por mais ou menos aí 1/3 da poluição mundial. Então vejam que mau exemplo os Estados Unidos dá para o mundo. Então vejam que os outros países, né, que poluem menos, juntando tudo aí, a gente teria 2/3, né, os outros países, eles podem se sentir movidos a também não assinarem ou não se comprometerem com o protocolo, né, em outras palavras, não estarem comprometidos com a redução de gases tóxicos. Tá? O pessimismo tem 2 focos. Primeiro, a avaliação de que o mundo não é mais o mesmo de 1992, né, quando foi feita aquela lá agenda, né, 21, que foi lá no Rio de Janeiro, tal. Em 1992 o mundo era um, e depois houve uma mudança, né? Aquele brio, aquele pensamento que existia, aquela filosofia de vamos preservar o mundo e tal, aquilo ali foi, né, se acabando, né? Existiu um otimismo gerado pela queda do muro de Berlim na época, né? E o surgimento da esperança de um mundo pós-Guerra Fria, né? Que esse otimismo e essa esperança acabaram não se concretizando, né? Devido a grandes recessões econômicas que se sucederam, tá? E tudo isso acaba que tendo impacto também na conservação, na preservação do meio ambiente, tá? A constatação de que a degradação ambiental do mundo continua, o que gera um sentimento de impotência e desânimo. Então, foi feito todo aquele movimento lá da Agenda 21, algumas cidades se comprometendo, criando políticas públicas voltadas ao meio ambiente, agentes da sociedade se mobilizando, criação de ONGs, tá? E aí chega uma constatação que nada disso, né, adiantou, porque o ambiente ele continua sendo castigado, ele continua sendo degradado, né? E essas pessoas acabam entrando num desânimo, elas se desmotivam, né? E isso é terrível para qualquer movimento. Esse sentimento de impotência, ele é terrível, né? Ele enfraquece qualquer movimento, tá? Esse tipo de pessimismo se nutre da visão de que surgiu no cenário mundial uma política classificada como antiambientalista e isolacionista praticada pela América do Norte, que se recusou a ratificar o protocolo de Kyoto em 15 de março de 1999. Né? Então vejam, acontece que em 1999, quando deveria ser ratificado o protocolo de Kyoto, né, visto que esse protocolo foi aberto para assinatura em 1997, com validade até 2012, mas os países iam, cada vez que se aproximavam de 2012, iam ratificando e se comprometendo ano a ano a acompanhar, né, a diminuir essa emissão de gases. Em 1999, os Estados Unidos decidiram que não iriam assinar. Tá? E aí, qual é a impressão que isso passa para o mundo? É que os Estados Unidos ele pode fazer tudo, né? Ele está dentro de uma política antiambientalista, isolacionista, ou seja, ele se isola do mundo. E os Estados Unidos ele pode fazer tudo, ele desenvolve uma política antiambiental. Ele vai continuar degradando-se. Né? Existe até uma frase que na época foi muito falada, que é: se para continuar crescendo eu vou precisar poluir, então eu vou continuar poluindo. Isso era o pensamento do presidente da época, que era Bush, né? Então, isso gera um desânimo no resto dos países, tá? Energia e recursos hídricos, elementos chaves na política ambiental. Um tema que é apontado como prioritário na atualidade é o dos recursos hídricos, né? Então, esse livro aí, ele é de 2013, né? Então vejam, a gente passa-se 7 anos e esses recursos hídricos ainda são prioritários, ainda são discutidos. Por quê?
porque a água é fundamental, a água é vida, né? Então a gente precisa né, conservar essa água, a gente precisa preservar a água, os recursos hídricos. A gente precisa fazer com que a água ela chegue a povos mais afastados, a populações mais afastadas. A transposição do São Francisco aí, que né, começou há anos atrás e que acabou sendo concretizada esse ano, é um exemplo disso aí, né? Então vejam que é algo que vem sendo estudado, que vem sendo discutido, tá? A energia, sem dúvida, será um tema fortemente discutido na próxima década. Veja, próxima década, isso a gente estava falando de um livro em 2013. Então a próxima década é basicamente essa, né? A partir de 2020. A geração de energia, ela está em voga, ela está sendo discutida como foi apontada aí no livro? Sim, né? Vocês viram aí na região norte o apagão que teve lá, né? Então, a energia, ela é sem dúvida algo para ser discutido. E por quê? Porque nossa energia ela é baseada quase que 100% em hidrelétricas, né? Em torno, eu acho que de 80% aí são hidrelétricas, tá? E aí se discute meios de energias menos poluentes, como a energia solar, a energia eólica, né? Então vejam que vários projetos estão sendo implantados por aí, né? Existem já empresas que trabalham com a energia solar. Por exemplo, para quem teve a oportunidade de visitar lá Sanhaçu, né, em Xangrande, a cachaçaria lá, a energia lá deles é energia solar. Eles não usam a energia elétrica lá da CEL. A energia deles é gerada pelo sol. Eles têm placas lá que absorvem a energia solar, tá? Então é algo que realmente deve ser discutido, né? Está sendo discutido e deve se prolongar nessa discussão. Novas formas de energia, né? Até, por exemplo, o petróleo é uma fonte de energia, mas também pode se esgotar, né? Então a gente pode aproveitar o lixo para produzir energia, né? Já tem estados, se eu não me, países aí que já fazem isso. Se eu não me engano, o Japão ele já tira energia do lixo, ele já tem tecnologia para isso, né? E que país produz mais lixo do que o Brasil? Então a gente está aí produzindo toneladas e toneladas de lixo, e desse lixo a gente pode gerar energia, né? A gente pode também diminuir esse quantitativo de lixo através da logística reversa, né? Que algo que a gente discutiu em capítulos anteriores aí, tá? Então, com isso aí a gente finaliza nossa disciplina. Esse foi o último assunto, né, da ementa, tá? E a gente também está encerrando aí todos os capítulos do livro base, né, do livro que a gente usou. São 7 capítulos, a gente encerra com esse aí. Então aí finalizando, né, tá aí as referências, né, de Rasolini Filho de Berté, o livro O Reverso da Logística e as Questões Ambientais no Brasil. É um livro de 2013 que tem 7 capítulos, e a gente com essa videoaula aí termina os 7 capítulos, né? A disciplina também contou com outros 2 livros aí em momentos que foram necessários, tá?